Bem-vindo aqui para mais um vídeo desse segmento que tem esse apelo educacional, onde nós chamamos de toques da bolsa, que na verdade são conhecimentos que nós trazemos e que pode ajudar você, investidor, na sua jornada de investimentos. Em particular, para esse segmento, chegamos ao vídeo de número 28, vamos falar sobre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que desde que fizemos a análise dos resultados do terceiro trimestre de 2022, suscitou entre os investidores que acompanham aqui o canal uma sequência, uma série muito grande de posicionamentos, perguntas, opiniões, e que nós vamos trazer para você que investe no Banrisul, que pretende investir ou que vem acompanhando o banco e que, de alguma forma, o conjunto de informações vai acabar lhe ajudando sobre isso, que é o que mais o investidor ainda precisa saber para que ele tome sua decisão, para aportar, para desfazer posição ou simplesmente continuar acompanhando o banco, ficando de olho nos seus resultados. Entre as considerações que eu achei muito importante, uma delas veio do Marcelo Maia. Ele fez a seguinte consideração: se bater 9,50, ele compra, que é para baixar o preço médio dele. Eu acho muito interessante isso, deixar que o banco vá se desenrolando, chegar num patamar onde baixa o seu preço médio, aqui 9,50 no caso, que é onde vai ter o impacto que ele julga mais importante para os investimentos que possui. E o que eu vi de interessante aqui, que eu trago, é que baixar o preço médio sempre é bom, porque afinal de contas preço importa. Mas a consideração que eu faria é a seguinte: se você baixar o seu preço médio com recursos que vêm dos pagamentos de proventos pagos, ou seja, se você baixar seu preço médio com reinvestimentos, é muito melhor. Essa é uma medida, uma técnica bastante interessante, que vai ter impacto significativo, principalmente no longo prazo, em função da sua expectativa de recebimento de proventos. Já o Fernando Santana, ele coloca para nós que ele ficou com dúvida em relação à planilha que eu já vou apresentar agora, daqui a pouco, sobre o CAGR de 5 anos e a receita que teve crescimento de 4,6%. Aí ele perguntou aqui qual foi o período que eu acabei considerando. A planilha referida é esta aqui. E você pode observar que, do ponto de vista de receita, o valor do crescimento médio composto aqui de 5 anos, de 4,68, ele considera o período de 2017 até 2022. E por que ele é um crescimento médio composto de 5 anos? Porque a gente sempre considera a passagem de 5 períodos. Então, de 2017 para 2018, nós temos uma passagem de período. De 2018 para 2019, a segunda passagem. De 2019 para 2020, a terceira passagem. De 2020 para 2021, a quarta passagem. E de 2021 para 2022, a quinta passagem. Então, é por isso que a gente diz que esse é o crescimento médio composto, no intervalo de 5 anos. O banco passou, então, na sua receita advinda das intermediações financeiras de 9,9 bilhões para aquilo que nós estamos estimando, né? Lembrando, esse CAGR é em função da nossa estimativa pelos resultados que o banco obteve até o terceiro trimestre de 2022. Então, a gente estima que ele vai aqui para próximo de 12,5 bilhões. Um crescimento de 2017 a 2022, em média, de 4,68% ao ano. Veja aqui, no caso, aqui, o Ademir Jacob, ele já faz uma outra consideração com relação ao índice de eficiência, que ele diz está cada vez pior. E é verdade, desde que nós estamos acompanhando aqui no canal, o canal já tem 1 ano e 4 meses aproximadamente, esse índice ele vem piorando e, evidentemente, sempre por motivos diferentes. Vai ter uma pergunta a seguir que vai ser o que está levando a isso. E aí eu já respondo e incluo nessa consideração do Ademir Jacob. A questão complementar, ela vem aqui do Harry Rocha, ou Harry Rocha, desculpa, eu não sei qual é a pronúncia correta, então minhas escusas aqui. Vou chamar de Harry Rocha só para ficar mais no nosso português. Então a consideração que ele faz é a seguinte: sobre o índice de eficiência piorando a cada trimestre, quais os principais fatores que estão fazendo ele piorar? Então, vamos complementar com a pergunta anterior, que é a seguinte: são vários fatores que estão levando a essa piora.
nós temos que considerar que nesse ano existe um passivo trabalhista. Ele decorre do ano de 2019, com a sinalização da mudança da Previdência, houve muitos ingressos de ações judiciais, lá em 2019, e a partir desse momento, conversando com funcionários do banco, o que me foi reportado é que essas questões judiciais elas foram empurrando para uma pilha, e só agora o fator foi sendo encarado. Então tem que ter provisão para esse passivo trabalhista. Então esse é um dos fatores. O segundo fator que me chama bastante atenção é com relação aos custos no total do banco, principalmente o de pessoal, porque não importa muito se o custo ele está crescendo próximo, como foi feito na apresentação dos resultados da inflação, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Não é isso aí que é o relevante. O relevante é o seguinte, é que o custo de pessoal ele é muito grande, são muitas pessoas. E conversando também com funcionários, me veio a informação de que o banco tem uma tendência de ter mais pessoas do que necessário para determinados tipos de tarefa. Então acaba virando um certo penduricalho. Além de que dentro desse penduricalho também entram cotas partidárias, pessoas que estão lá vinculadas com partidos. Um fato que me foi relatado, que eu achei curioso, é porque muitas vezes o casal, né, eles estão vinculados ao setor bancário. Então um faz campanha para um partido e outro faz para o outro. E aquele que vencer tenta ingressar no banco e trazer o outro junto. São coisas que foram me contando. Isso aí, na minha visão, é um dos fatores que mais prejudica a questão da eficiência. E indo também aqui na mesma linha do Thiago Machado, veja, ele diz o seguinte, penso que o cabidão está correndo solto nesse banco. Vamos dar uma olhada aqui com relação só à composição da diretoria do banco. Algo que as pessoas pouco sabem é que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na realidade, ele é uma holding. Veja que ele tem empresas controladas. A Banrisul Armazéns Gerais, essa aqui é uma empresa que ela guarda documentos, ela guardava documentos de forma física e atualmente, além da forma física, ela também faz uma prestação de serviço de guardar documentos no formato digital. Nós temos aqui a Banrisul Pagamentos, antiga Banrisul Cartões. Isso porque antigamente era a ideia é que toda a parte de cartões ficasse ali junto com essa empresa. Mas também surgiram as máquinas para os cartões de débito e até de crédito, mas em especial os de débito exclusivos do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então tem essa linha dessa máquina chamada Vero, que é justamente para você pagar com o cartão de débito do Banrisul. E normalmente nos locais que você chega, os cartões do Banrisul eles não são universalizados. Você precisa ter essa máquina, a máquina Vero, para você passar. Então ela faz essa administração. Você também tem Banrisul Consórcio, não preciso dizer muito sobre isso. Banrisul Corretora de Valores, eventualmente, se o cliente do Banrisul quiser fazer investimento na bolsa, como nós fazemos diretamente, mas ele pode fazer até através da Banrisul Corretora, o que para mim hoje é algo que não faz muito sentido, na medida que as taxas que são cobradas, elas implicam até que não tem assim a necessidade de existir. Se ela fosse existir como uma empresa que não cobra comissionamento, ou pelo menos se ela tivesse mais alinhada com as corretoras que nós temos hoje no mercado, essas que não cobram corretagem, me parece que seria muito mais ajustado. Mas, enfim, é uma das empresas do Banrisul. E também, veja, a exemplo de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, Banrisul Seguridade, que é a parte de seguros aqui do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, onde aqui existe também pendurada uma corretora de seguros. Mas o que eu chamo aqui nesse documento é a questão interativa dele. Se você, por exemplo, ficar posicionado aqui sobre o presidente, veja que aparece a foto dele lá do lado. O nome dele é Cláudio Coutinho. Vamos guardar esse nome. O vice-presidente do banco, se nós posicionarmos aqui, o nome dele se chama Irani de Oliveira Santana Júnior. Então, ele é o vice-presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, se nós entrarmos no site da Banrisul Consórcio, que é
uma das controladas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e nós descermos até a diretoria, você note aqui, ó, que o diretor-presidente é o mesmo vice-presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma coisa curiosa aqui para a gente avaliar. Outra coisa que chama atenção, se nós descermos um pouquinho aqui, é no Conselho de Administração. Veja aqui, ó, o presidente do Conselho de Administração se chama Fernando Postal. Vamos voltar lá guarde o nome, Fernando Postal, e nós vamos voltar no organograma do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Se nós posicionarmos aqui sobre a diretoria comercial, você pode ver, aparece a fotinho lá em cima. O diretor comercial é o mesmo Fernando Postal. Outra coisa que chama bastante atenção é justamente aqui, ó, na diretoria administrativa. Você veja ali, ó, nós temos uma senhora chamada Marivânia Gislene Fontana, certo? Aqui no site da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, você vai ver aqui um PDL, Projeto de Decreto-Lei, e onde foi nomeada a Marivânia Gilcene Fontana. Mas o que me chama a atenção aqui é, se nós descermos um pouquinho abaixo aqui, você vai ver que toda a bancada do Partido dos Trabalhadores votou a favor da nomeação, 100%. Enquanto que o governo de turno, que a gente chama, né, o governo que está no momento, que é o PSDB, houve alguma rejeição aqui, e diante da bancada, que é pequena, uma rejeição significativa para esse nome. Se você for olhar o currículo, nós estamos falando de uma bancária, e normalmente bancários estão ligados aos sindicatos dos bancários. Então são nomes de composição para fazer parte do banco. Aqui nada, nenhuma consideração à qualificação ou à competência da pessoa, simplesmente para você entender como é que vai sendo formada a diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E outra questão que você pode levar aqui em consideração, o nome desse site aqui se chama GZH, e essa aqui é uma notícia do dia 27 de maio de 2019, e veja, ó, o salário do presidente do Banrisul, ele naquela época, né, foi aumentado de 51 mil para 89 mil reais do presidente, assim como de outros. Isso que ele pretendia uma remuneração de 128 mil. Nessa mesma oportunidade também foi aumentada a remuneração de todos os demais componentes da diretoria e do conselho de administração, passando, se eu não me engano, para próximo de 70 mil reais. E por que eu citei esses dois diretores aqui no Banrisul Consórcio? Porque a remuneração deles ocorre lá enquanto diretores do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e também ocorre quando faz parte da diretoria das controladas. Então isso é um fator muito importante, porque você começa a entender como se está encadeada a remuneração dos diretores do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E aí que talvez passe a ter sentido essa ideia aqui do Tiago Machado, que o banco, né, deveria considerar informar o percentual de políticos em relação ao quadro de funcionários. Claro, até para que nós, enquanto acionistas do banco, tenhamos conhecimento de toda esse engendramento que ocorre dentro da companhia ao qual nós pertencemos. O Wilson Rocha, ele traz para nós o seguinte levantamento. Tem alguma coisa errada no Banrisul. Ele é ineficiente e seus diretores são intocáveis e muito bem pagos. Bom, ele é um banco público e as alocações lá são por indicações políticas. E, consequentemente, várias ocupações são por conta de negociações políticas e a gente precisa saber disso na hora que investe. Daí porque a privatização do banco faria, e é importante para nós acionistas, reduzir esses valores envolvidos, fazer quadros mais enxutos, aumentar a margem e, consequentemente, o lucro líquido do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O Nazar Ventura, ele pergunta para mim o seguinte, se o lucro menor se ele foi impactado pelo o plano
de demissão voluntária. Na verdade, sim, de certa forma sim, porque o banco precisa fazer a reserva justamente para pagar essas pessoas. Mas não é o principal fator. Eu acho que passa por todos esses. O passivo trabalhista, esse plano de demissão voluntária e também, principalmente, a questão da quantidade de funcionários que o banco possui em função das atividades que são necessárias para que ele gere suas receitas. Me parece que esse conjunto todo é o fator que impacta no problema de eficiência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui uma colocação que eu achei bastante interessante, vem do Marcelo M. da Silva, ele diz o seguinte: ó, dá para ver que o senhor ficou muito triste, hein? Porque nessa época aqui, a ação estava caindo e evidentemente, né, quando ela vem descendo, a minha interpretação é que nesse momento, e até pelos fatores políticos do momento que nós temos e tudo isso que está acontecendo, essa instabilidade, a questão da insegurança jurídica, tudo isso gera oportunidade no Brasil. Por isso que o Brasil é uma terra de oportunidade, porque a sua gestão pública, do ponto de vista geral, ela é, na verdade, um absurdo, né? E não que, é claro que isso aqui é uma ironia quando ele diz, dá para ver que ficou triste, né? Na verdade, ele quer dizer, que eu estou feliz com essas quedas que acontecem na Bolsa de Valores e nos valores das empresas. Mas na realidade eu não fico feliz, não é isso. A gente tenta, de alguma forma, ser profissional, saber que o país é assim, ele funciona desse jeito, ele tem toda uma mecânica. Nós estamos vendo aqui como é que é no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, onde nós somos acionistas. Imagina em todos os outras empresas públicas que nós temos aí pela frente, como deve funcionar. Eu faria só um parênteses aqui, porque no meu entendimento, no governo federal, nessa administração 2019 até 2022, foi a única vez que eu vi que as empresas públicas elas tiveram resultados assim, ó, exuberantes, né? Foi uma coisa fantástica. Eu nunca tinha visto isso. A tal ponto que tem influencers e até pessoas conhecidas no mercado, por exemplo, estão trocando, né, empresas que eles tinham, vendendo todas as ações, eles faziam toda a posição para comprar Banco do Brasil. Eu, sinceramente, acho, claro, cada um tem a sua visão estratégica e o seu método de trabalho, mas não me parece algo bom com relação à nova administração, porque ela tem um outro conceito e acredito que os resultados devam voltar para aquilo que foi reportado no passado. Por isso que eu sempre digo aqui no canal, o passado é muito mais importante do que o resultado no momento, ou até mesmo, principalmente das projeções que nós fazemos. Porque você pode ver, de repente, uma companhia pagando dividendos de forma exorbitante, como a Petrobras, Banco do Brasil, BB Seguridade, mas pode acontecer que, numa mudança de gestão da administração federal, simplesmente isso venha por terra, porque se começa a fazer uma gestão muito parecida com essa que nós estamos vendo no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E aí tem o achatamento das margens e, consequentemente, a redução no lucro líquido, o que vai fazer com que os proventos acabem regressando àquilo que foram no passado, que é a estimativa que eu, pelo menos, faço para o Banco do Brasil, e por isso que eu não vejo um grande descolamento para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, exceto se houver uma privatização. E assim, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu peço escusas por ter demorado muito para responder, mas acontece que as informações foram se sobrepondo e o canal ele não tem condições de produzir, ou melhor, não é que não tem condições, se produz mais do que um vídeo por dia às vezes, mas não é interessante para o canal publicar mais do que um vídeo por dia, porque nós não temos aqui no canal ainda audiência suficiente para isso. Talvez no futuro a gente faça, mas por enquanto a gente tem que botar um por dia, que é o que o canal acaba contemplando. Então, por isso as minhas escusas e a demora para colocarmos o vídeo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul com essas perguntas aí que foram consideradas, com esses toques que a gente dá sobre a Bolsa. Assim, esse foi o vídeo de hoje, espero você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e, como sempre, me despedindo, deixando o meu grande abraço.